Hoje vou falar sobre uma entidade tão estranha que até mesmo escritores como H.P. Lovecraft tiveram medo dela. Uma criatura que não precisa te perseguir, não precisa te atacar. Ela não precisa sequer aparecer no primeiro momento, porque basta conhecer sua existência e sua mente pode nunca mais ser a mesma. Hoje vamos falar sobre o Rei de Amarelo. Antes mesmo de explicar quem é Rei de Amarelo, eu preciso te contar uma história. Em 1895, um escritor chamado Robert W. Chambers publicou um livro chamado The King in Yellow. Aparentemente era apenas uma coletânea de contos, mas havia algo estranho. Vários desses contos mencionavam uma peça de teatro proibida, uma peça chamada O Rei de Amarelo. Segundo as histórias, qualquer pessoa que lesse o segundo ato dessa peça acabava enlouquecendo, e foi aí que nasceu uma das figuras mais perturbadoras da literatura do terror. O curioso é que ninguém sabe exatamente quem ou o que é o Rei de Amarelo. Em algumas histórias ele parece ser um rei, em outras, uma entidade cósmica. Em algumas interpretações ele é um deus, em outras uma doença, uma ideia, uma maldição, algo muito pior. Porque talvez ele não tenha uma forma verdadeira, talvez cada pessoa o veja de um jeito diferente. A figura do rei está ligada a uma cidade impossível, um lugar chamado Carcosa, uma cidade antiga situada sob estrelas negras, um lugar que não deveria existir, um lugar fora da realidade. Lá existem lagos silenciosos, torres obscuras, ruínas esquecidas. E acima de tudo, o próprio Rei de Amarelo, te esperando e te observando. Mas o que torna uma entidade tão assustadora não é sua aparência, é o conhecimento. O Rei de Amarelo parece se espalhar através de informações. Quanto mais alguém aprende sobre ele, mais próximo fica de sua influência. Sonhos estranhos começam a acontecer, paranoias surgem, a realidade parece mudar, até que a pessoa não consegue mais distinguir o que é real e o que veio de Carcosa. Existe também um objeto extremamente importante ligado a ele, a máscara pálida, a máscara branca usada pelo rei. Mas existe um detalhe perturbador. Em alguns contos, descobrimos que ela não é uma máscara. Quando alguém pede que ela seja removida, o rei responde: ela nunca foi uma máscara. Como se aquela face monstruosa fosse sua verdadeira aparência, ou pior, como se a máscara e o rosto fossem a mesma coisa. Com o passar do tempo, o Rei de Amarelo chamou a atenção de vários escritores, inclusive de Lovecraft. Muitos elementos de horror cósmico moderno foram inspirados por essa figura. Mas existe uma diferença. Entidades como Cthulhu normalmente permanecem adormecidas. O Rei de Amarelo não. Ele está sempre agindo, sempre influenciando, observando, como uma infecção que se espalha de mente em mente. E existe uma teoria particularmente assustadora. E se o Rei de Amarelo não for só uma criatura? E se ele for uma ideia, a loucura em seu estado mais potente? Pense comigo. Uma criatura pode ser presa, pode ser destruída, pode ser combatida, mas uma ideia não. Uma ideia atravessa gerações, atravessa países, séculos. Talvez o Rei de Amarelo seja exatamente isso. Uma informação tão perigosa que o cérebro humano não foi feito para compreender. Ele pode ser o próprio conhecimento. Talvez seja por isso que ninguém consegue definir sua forma, porque ele não possui uma. Ele se manifesta através do medo, da loucura, da obsessão, da curiosidade. Quanto mais você tenta entendê-lo, mais próximo fica dele. E talvez seja exatamente isso que ele quer. No final, o verdadeiro horror do Rei de Amarelo não está em sua força nem em seus poderes, mas no fato de que ele pode já estar vencendo. Afinal, você está ouvindo falar dele agora? Você conhece o nome dele, conhece Carcosa, conhece a Máscara Pálida. E segundo as histórias, é exatamente assim que tudo começa. Ele pode estar no seu jogo favorito, em um livro que você conheceu, talvez no livro que você mesmo escreveu, como o meu caso. O livro onde está Lee de Oliveira foi escrito antes mesmo de eu conhecer essa história. Eu nunca pensei que Han-Lug e o Rei de Amarelo pudessem ser tão parecidos. Se você deseja conhecer sobre esse livro, deixarei o link na descrição. Se você quiser saber mais sobre a história do jogo, assista Don't Turn Left. Vou deixar na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e me responda nos comentários. Se encontrasse uma peça de teatro capaz de revelar todos os segredos do universo, você teria coragem de lê-la até o fim? Até o próximo vídeo e lembre-se, as estrelas negras de Carcosa continuam brilhando.